Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo guiado. O estudo dessa semana está uma bênção. Nós estamos na segunda semana desse último trimestre do ano. Durante todo esse trimestre, nós estamos estudando os temas que estão contidos dentro do Evangelho de João. Nós já vimos os sinais que apresentam Jesus, foi o tema da primeira semana. E o tema dessa semana são os sinais da divindade. Ou seja, nós estamos nos aprofundando em eventos, ocasiões que testificaram, testemunharam acerca da divindade de Jesus Cristo. E hoje nós vamos dar continuidade com a parte 2, num relato, num episódio da cura de um cego de nascença. O que foi que aconteceu? Qual foi o burburinho que gerou com essa situação? Então, eu quero convidar você a ficar comigo até o fim, tá certo? Para que a gente chegue, vamos dizer assim, ao de fato o resultado, o objetivo desse estudo e que de fato o Papai do Céu possa nos abençoar com o estudo de hoje. Esse é o meu desejo para mim e eu desejo isso para você também. Se você não é inscrito no canal, aproveita, se inscreve aí para que você não perca mais nenhum estudo guiado, para que quando você estiver desmotivado com relação ao estudo da palavra, você possa me ouvir do lado de cá dizendo: vamos estudar, vamos buscar a presença de Deus, porque isso é relevante, isso é importante. Ou seja, para que você tenha uma pessoa que te anime, que te puxe quando você se sentir derrubado. Tá certo? Também deixe o seu gostei para que outras pessoas também tenham acesso a esse estudo tão maravilhoso. Tá certo? Recados dados. Agora eu quero te convidar a juntos nós buscarmos a presença de Deus em oração e logo em seguida cairmos de cabeça no estudo de hoje, que está maravilhoso. Tá certo? Então vamos orar juntos? Senhor Deus, estás nos céus, muito obrigado, Pai, porque mais uma vez a tua misericórdia se revelou a cada um de nós. E nessa ocasião nós estamos tendo mais uma oportunidade de estudar a tua santa palavra. É maravilhoso, Pai. A gente se alegra com a tua palavra, porque ela nos anima, ela nos traz vida, ela nos traz vigor, ela nos traz esperança. Ela nos aproxima de Ti, Senhor. E nós queremos o céu cheio de Ti. Perdoa os nossos pecados, Pai. Fica conosco, dá-nos a Tua presença, a Tua santa paz, o Teu Santo Espírito. É isso que nós te pedimos no nome santo e poderoso do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, como eu já mencionei, hoje nós vamos dar prosseguimento ao tema A Cura do Cego. Hoje será a parte 2. Hoje é quarta-feira, dia 9 de outubro. Foi apresentado aqui o restante do contexto do capítulo 9, onde nós lemos até o versículo 16. Hoje nós vamos dar continuidade do versículo 17 ao 34. Aparentemente é um pouco extenso, mas tem muita coisa interessante, muita coisa importante. Então, se você puder, abra sua Bíblia, se não, preste atenção na leitura que eu vou fazer agora. Começando do versículo 17, diz assim, ó: Tornaram, pois, a perguntar ao cego: Que diz você a respeito dele? Isso se referindo a Jesus. Foram os seus olhos que ele abriu. O homem respondeu: Ele é um profeta. Os judeus não acreditaram que ele fora cego e havia sido curado enquanto não mandaram buscar os seus pais. Então perguntaram: É este o seu filho, o qual vocês dizem que nasceu cego? Como ele pode ver agora? Responderam os pais: Sabemos que ele é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como ele pode ver agora ou quem lhe abriu os olhos. Perguntem a ele. Idade ele tem, falará por si mesmo. Seus pais disseram isso porque tinham medo dos judeus, pois esses já haviam decidido que, se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Foi por isso que seus pais disseram: Idade ele tem, perguntem a ele. Pela segunda vez, chamaram o homem que fora cego e lhe disseram: Para a glória de Deus, diga a verdade. Sabemos que este homem é pecador. Ele respondeu: Não sei se ele é pecador ou não. Uma coisa eu sei: eu era cego e agora vejo. Então lhe perguntaram:
O que lhe fez ele? Como lhe abriu os olhos? Ele respondeu: Eu já lhes disse, e vocês não me deram ouvidos. Por que querem ouvir outra vez? Acaso vocês também querem ser discípulos dele? Então os insultaram e disseram: Discípulo dele é você. Nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas quanto a esse, nem sabemos de onde ele vem. O homem respondeu: Ora, isso é extraordinário. Vocês não sabem de onde ele vem. Contudo, ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não ouve pecadores, mas ouve o homem que o teme e pratica a sua vontade. Ninguém jamais ouviu que os olhos de um cego de nascença tivessem sido abertos. Se esse homem não fosse de Deus, não poderia fazer coisa alguma. Diante disso, eles responderam: Você nasceu cheio de pecado. Como tem a ousadia de nos ensinar? E o expulsaram. Olha que situação. Muita coisa aqui para a gente analisar e refletir. Eu separei aqui 3 pontos que vai nos nortear na nossa conversa, né, no nosso momento de aprendizagem do estudo de hoje. O primeiro ponto diz assim, ó. Essa longa sessão de João 9 é a única parte do Evangelho em que Jesus não desempenha um papel principal, embora seja o assunto da discussão. A gente não vê aqui nesse relato nenhum momento em que Jesus fala, que ele ensina, que ele chama... Não. João, ele separou esse espaço para contar uma realidade que aconteceu ali, na época deles, em que Jesus era o alvo da discussão. E diga-se de passagem, eu imagino que naquela época só se falava de Jesus, né? Ele com certeza não apenas foi o responsável por dividir a história ao meio, mas com certeza ele marcou o coração de muitas pessoas, assim como deseja marcar o meu e o seu coração de maneira positiva. E aí, quando a gente reflete na história, o que aconteceu foi o seguinte. Eu imagino que, se a gente fosse trazer para a realidade do dia de hoje, aquele homem que fora curado, ele foi alvo de uma CPI, né? Ele foi colocado ali no centro e ali haviam pessoas o questionando. Olha, como foi que isso aconteceu? Conte para a gente quem ele é, como foi que ele fez, o que ele falou e tudo mais. E ali o homem dava o seu testemunho. Olha, ele cuspiu no chão, fez um barrozinho, passou nos meus olhos, mandou ir até o tanque de Siloé para me lavar, me lavei e comecei a enxergar. Quem é ele? Rapaz, o nome dele eu sei que é Jesus. Fora isso eu não sei de mais nada. Eu só sei que Jesus foi a pessoa que me curou. Eu era cego e agora eu vejo. Interessante que a história vai para um rumo, eu posso dizer até um pouco cômico. Porque mesmo aquele homem dando testemunho do que tinha acontecido com ele, os judeus, os fariseus, os líderes religiosos não davam ouvido. Disseram, olha, a gente vai mandar buscar seus pais. Porque eles têm que dizer, eles têm que atestar se de fato você era cego. Porque impossível, isso é impossível. Uma pessoa que era cega de nascença agora está enxergando. Impossível. Eles não acreditavam que aquele homem era cego. Na cabeça deles, aquilo dali era um truque, uma forma de fomentar o nome de Jesus na localidade. E aí mandaram chamar os pais chegaram e ali perguntaram, olha, é verdade que esse rapaz era cego? É verdade que ele é filho de vocês? É verdade que foi Jesus o responsável pela cura deles? E ali os pais dizem, olha, nós podemos afirmar 2 coisas dos questionamentos. Primeiro é que ele é nosso filho. Segundo é que ele nasceu cego. Acerca desse Jesus, se foi ele ou não que curou, eu não posso falar nada. Pergunte a ele. Eu acho interessante a forma como o texto bíblico falou. Os pais disseram assim, ele já tem idade, ele é adulto para responder. Não é preciso que a gente responda por ele. A princípio, a gente pensa que os pais estavam outorgando, né, a autoridade, a autenticidade, a coerência do filho. Também, na verdade, o texto revela que eles responderam daquela forma porque eles tinham medo dos judeus. Porque os judeus expulsavam da igreja aqueles que confessassem a Jesus. Olha que situação se encontrava.
o povo de Deus. Se você fosse contrário à opinião, você era expulso. Você já viveu essa realidade nos dias de hoje? Você provavelmente teve um entendimento diferente e talvez algumas pessoas não tiveram paciência nem de lhe ouvir, nem de conversar com você para esclarecer o assunto e lhe trataram mal. Essa realidade não é de hoje. Essa realidade acontecia na época de Jesus. A Bíblia diz: os pais falaram dessa forma porque temiam os judeus. Eles tinham receio do que eles pudessem falar e ali acarretasse em algum prejuízo, em alguma consequência para eles. Por isso que os pais dizem: olha, perguntem a ele. Rapaz, já é um homem feito, barbado, tem idade para responder sobre as coisas que acontecem com ele, perguntem a ele. E aí, mais uma vez, eles perguntam para o rapaz. E o rapaz, de maneira até irônica, pergunta: olha, vocês têm problema? Vocês estão surdos? Vocês não entendem? Será que é preciso eu repetir novamente o que eu falei? Eu acho engraçado que o rapaz, ele até solta uma piada para os judeus, dizendo: olha, esse interesse todo que vocês têm, vocês estão querendo ser discípulo dele? É isso que está por trás. Porque não tem outra explicação. Muito interessante essa história. Vamos continuar. Eu separei outro ponto que diz assim: ó, nessa história ocorre uma inversão bastante curiosa. Vamos ver qual é a inversão. O cego passa a ver cada vez mais, não apenas fisicamente, mas espiritualmente, à medida que cresce no seu apreço por Jesus e na confiança nele. Olha, assim como os discípulos, eu imagino que também o cego e todas as pessoas daquela época, e para não dizer da nossa época também, reagiam da seguinte forma: quando alguma coisa ruim acontecesse, a ideia que passava pela cabeça é: eu fiz alguma coisa de errado e Deus está me castigando. Provavelmente quando você era criança, você deve ter ouvido de sua mãe: não faz isso porque senão Deus castiga. Não é verdade? Você ouviu isso? Eu já ouvi isso. Não faz isso porque senão Deus castiga. Essa era a realidade que permeava os pensamentos, as mentes das pessoas daquela época. Porém, quando Jesus entra em cena, Jesus apresenta um novo prisma. Olha, não é bem assim que as coisas acontecem. Existe sim essa realidade? Existem. A Bíblia confirma isso. Mas não significa que todas as situações se restringem e se fecham nesse ponto. E ali Jesus manifesta o amor do Pai, manifesta a divindade de Deus, refletida por meio de suas ações, curando aquele homem. E aquela pessoa que vivia em trevas, que provavelmente vivia se martirizando, vivia se questionando porque se encontrava naquela situação, agora tem um novo entendimento, dizendo: olha, as coisas não são assim como eu pensava. O Senhor nos ama, o Senhor nos quer bem, o Senhor quer nos salvar, o Senhor quer nos alcançar. E Ele demonstrou isso por meio do seu Filho. Ele é um profeta, Ele é uma pessoa diferente, uma pessoa especial. Ele é o Cristo, o Messias. Ou aquele que era cego, agora começa a enxergar as coisas de uma maneira muito mais clara, de uma maneira muito mais perfeita, porque Jesus se revelou a ele. Já aqueles que foram escolhidos para ministrar diante do povo sobre os assuntos religiosos, para aqueles que se colocavam na posição de representar Deus aqui na terra, no aspecto de aproximar as pessoas a Deus, se encontrava numa situação pior do que aquele que fora cego de nascença. Por mais que ele desse testemunho, por mais que ele falasse com eloquência, com ousadia, com confiança, dando testemunho daquilo que ele tinha experimentado, porque não tem como você simplesmente falar se você não se coloca à disposição de experimentar. Eu gosto muito da analogia que eu vi de um rapaz defendendo a existência de Deus. E ele chupa ali uma laranja e pergunta à pessoa que é ateu que gosto tem a laranja. Ele diz: eu não sei. Não sei se está doce, não sei se está azeda, amarga, eu não sei. Ele diz: pois é. Você só consegue entender a existência de Deus quando você se propõe a experimentar um relacionamento com Ele. Aquele homem que fora cego de nascença experimentou.
estar e ser curado por Jesus, ser alcançado por Jesus, ser tocado por Jesus. Já aqueles que viviam uma vida religiosa não conheciam a Deus. É tanto que quando o homem acusa, dizendo, olha, vocês querem ser discípulo dele, é isso que vocês querem? Eles respondem, não, nós somos discípulos de Moisés. Se colocando no alto pedestal, nós somos discípulos de Moisés. Existem muitas pessoas que são discípulas de outras. Eu proponho para mim e para você sermos discípulos de Jesus, sermos discípulos de Deus. Sabe por quê? Porque pessoas são passíveis de erro. Pessoas são passíveis de nos decepcionar. E toda vez que a gente usa como uma pessoa como âncora, como modelo, como exemplo, a gente tende a se frustrar. Mas Jesus nunca decepciona. Jesus nunca frustra. O último ponto que eu separei fala o seguinte: a cegueira espiritual dos líderes religiosos é assustadora. Um mendigo anti-cego declarou: desde que o mundo existe, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, não poderia ter feito nada. Isso é interessante. Sabe por quê? Porque provavelmente o nosso Deus, que é compassivo, misericordioso e cheio de amor, em algum momento da nossa trajetória, ele procurou se revelar para mim e para você. Em algum momento, ele tentou se apresentar e se mostrar para mim e para você. Mas sabe qual é o problema e o risco que nós corremos? É de permanecermos como os líderes religiosos da época de Jesus. Como assim, Davi? Fecharmos os nossos olhos espirituais e ficarmos na situação de cegueira. Quando eu medito na Bíblia e estudo ela, do início ao fim eu vejo esforços repetidos de Deus de várias formas, tentando se mostrar e se apresentar a você. Mostrar o interesse dele por você. Mas esse Deus só é revelado se eu permitir vê-lo. Se eu escolher permanecer com os olhos fechados, todo o esforço que ele fizer não vai ter efeito nenhum. Mas se eu me coloco, se eu me proponho a vê-lo, a enxergá-lo, com certeza eu vou ver. Lembra daquele verso? Se me buscar, você vai encontrar. Então, que por meio desse estudo, nós possamos afirmar: sim, Senhor, nós queremos te ver. Sim, Senhor, nós queremos te aceitar, fazer a tua vontade, viver a realidade que o Senhor deseja que a gente viva. Se por alguma circunstância a gente fechou os olhos, que o nosso Deus nos perdoe por ter perdido a oportunidade de experimentar o seu toque de amor. Chegamos ao fim do nosso estudo de hoje. Se você deixar eu falar, eu vou falar e o tempo vai passar muito ligeiro. O tema de hoje foi a cura do cego, parte 2. Encerramos esse módulo, essa etapa. Amanhã nós teremos um novo estudo falando de um outro sinal que comprova a divindade de Jesus. Que o Papai do Céu te abençoe, te proteja e que te traga de novo aqui amanhã. Tá bom? É isso. Até a próxima. Tchau, tchau.